uma mulher chamada Tatiana foi espancada até sangrar por um policial ao registrar o roubo de sua moto. No dia seguinte, ela voltou não com lágrimas, mas com uma retroescavadeira. A delegacia foi destruída. O público entrou em choque. Heroína ou criminosa? Esta é a história que abalou o Brasil. Era uma tarde de calor sufocante. O sol pairava alto no céu da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, cozinhando o asfalto e tornando o ar quase irrespirável. Ao longe, os passos de uma mulher pareciam apressados enquanto ela entrava no pátio da delegacia de polícia. Era Tatiana, uma mulher de 26 anos. Com o cabelo longo preso num rabo de cavalo, o suor escorria pelas suas têmporas. Mas não era apenas por causa do clima tropical. Havia uma fúria guiando seus passos, uma raiva que fervilhava desde o amanhecer. Quando ela descobriu que sua moto não estava mais no estacionamento do Mercado Popular, seu corpo, vestido numa camiseta preta básica que grudava nas costas pelo suor e uma calça jeans azul desbotada nos joelhos, estremeceu. Por trás daquela roupa casual, havia a figura de uma mulher brasileira que já fora enganada pelas circunstâncias vezes demais. Ela não era rica, não tinha costas quentes nem contatos políticos. Mas naquele dia, ela chegou com uma única determinação: exigir que a justiça fosse feita. Tatiana empurrou a porta de vidro da delegacia com um movimento brusco. Seus olhos varreram o saguão, procurando alguém com quem pudesse falar. Sua respiração ainda estava pesada, o peito subia e descia, mas sua voz saiu firme quando perguntou: com quem eu falo para registrar um roubo de veículo? Seu tom era assertivo. Sem rodeios. Aquele não era um dia para fingir simpatia, nem momento para fazer sala com um sistema lento. Alguns policiais viraram a cabeça. A maioria apenas olhou de soslaio e voltou para suas conversas ou celulares. Ninguém parecia se importar. Mas isso não intimidou Tatiana. Ela avançou para dentro, segurando a pequena bolsa em seu ombro com força, como se contivesse todas as feridas e decepções que queria vomitar ali. Ela sabia bem que no Brasil, se você abaixa a cabeça, é pisoteado. E naquele dia, ela escolheu falar. Atrás de um balcão de madeira compensada e gasta, sentava-se um homem corpulento que era a cara do problema. O primeiro rosto de uma instituição que deveria servir ao povo. Seu nome era Inspetor Souza. Tinha 35 anos. O corpo robusto, músculos estufando a farda cinza da polícia que ele usava. Mas não havia nenhuma aura de autoridade digna nessa figura. Pelo contrário, o que se via era arrogância e preguiça. Seu rosto estava inexpressivo. Como se não tivesse o menor interesse no que acontecia ao seu redor. Ele não se levantou. Ele não a cumprimentou. Ele apenas ficou sentado, encarando a tela do seu smartphone enquanto soltava a fumaça de um cigarro eletrônico no ambiente fechado. Tatiana parou diante dele. A respiração ainda ofegante. Mas o que recebeu de Souza não foram perguntas, não foi atenção, nem iniciativa policial. O que ela recebeu foi apenas um olhar cínico e breve antes de ele mergulhar novamente na tela do celular. Souza era o retrato fiel do servidor público que perdeu a alma do serviço. Ele não se movia, exceto por interesse próprio. Mesmo quando Tatiana disse que queria fazer um boletim de ocorrência porque sua moto fora roubada, não houve reação significativa daquele homem. Como se o roubo fosse banal. Como se a perda de um cidadão fosse apenas uma rotina entediante que não merecia resposta. Aquele lugar não era mais um espaço de atendimento. Sob o controle de Souza, havia se transformado num espaço de negligência. Pilhas de inquéritos empoeirados na mesa que ele não tocava. O telefone tocava e ele ignorava. O que ele esperava não eram vítimas, mas oportunidades. E naquele dia, ele achou que Tatiana era apenas mais uma entre tantos que ele podia enrolar. Ele não sabia que quem estava à sua frente não era uma mulher comum. Tatiana não era a cidadã que se curvaria a um sistema sujo que há muito tempo fez a sociedade desacreditar na lei. Mas naquele momento Souza não se importou. Ele estava acostumado demais a sentar na cadeira do poder. Confortável demais na posição de intocável, tratando o cidadão não como alguém a ser servido, mas como um estorvo.
Ele pensou que com uma ou duas frases burocráticas, com aquele rosto frio e tom de voz arrastado, poderia fazer qualquer um desistir. E esse foi o primeiro erro que mudaria tudo. Tatiana endireitou a postura diante do balcão, segurando o fôlego antes de falar. Com voz firme, explicou que sua moto, o único veículo que possuía para trabalhar e fazer suas entregas, havia sumido naquela manhã. Ela apresentou o RG, o documento da moto e todos os dados que trouxe numa pasta. Ela só queria uma coisa, que o BO fosse feito rápido e o alerta de roubo lançado no sistema. Nada mais. Ela não pedia tratamento VIP. Ela só queria que seu direito de cidadã e contribuinte fosse cumprido. No entanto, o que ela recebeu não foi uma resposta firme e ágil da autoridade. O que recebeu foi a dúvida fabricada. Souza começou a fazer perguntas absurdas. Desde se Tatiana tinha certeza de que a moto tinha sido roubada mesmo, até porque ela não tinha estacionado em um local pago. Não eram soluções, eram acusações e distrações. Em vez de ajudar, Souza criava a impressão de que a culpa do roubo era de Tatiana. Não só isso, ele mandou Tatiana sair da sala para tirar xerox de documentos na papelaria da esquina, sendo que ela já tinha entregue tudo. Quando Tatiana voltou, Souza mandou ela preencher um formulário à mão. Não uma, mas duas vezes. O mesmo formulário. Tatiana conhecia bem esse jogo. Isso não era descuido, era a tática da canseira. Uma forma sutil de tortura administrativa para fazer o cidadão desistir e ir embora sem justiça. E para Souza, isso não era novidade. Era hábito. Mas Tatiana não era alguém fácil de dobrar. Ela permaneceu de pé. Embora seu rosto começasse a avermelhar, ela continha emoção. Mas a raiva subia à cabeça. Não era a primeira vez que via a lei ser tratada como piada por quem deveria aplicá-la. Mas hoje, a vítima era ela. Hoje ela via, bem diante dos seus olhos, como o sistema brincava com o destino das pessoas comuns. Tatiana entregou todos os papéis exigidos novamente. RG e CPF, documento do veículo, tudo organizado. Ela esperava que depois disso, o processo andasse conforme a regra. Mas essa esperança desmoronou com uma frase curta. Souza jogou a pasta sobre a mesa sem nem abri-la. Recostou-se na cadeira, encarou Tatiana com um olhar frio e com voz baixa, mas cortante, disse no bom e velho jeitinho corrupto: "Se você quer que isso seja processado rápido, tem que saber como funciona, né? O padrão. R$ 5.000 para o café da equipe e agilizar a busca." Aquelas palavras atingiram os ouvidos de Tatiana com mais força que um soco. R$ 5.000. Dinheiro que ela não tinha pedido não para prender o bandido, não para salvar o bem roubado, mas apenas para fazer o trabalho que eles já eram pagos para fazer. Tatiana ficou em silêncio por um segundo, tentando entender se ouvirá errado. Mas não. O tom de Souza era sério demais para ser brincadeira. O rosto frio demais. Não era piada. Era a forma mais nua e crua da podridão do sistema que geralmente só se sussurra nos corredores. Tatiana encarou Souza profundamente. Seus olhos não piscavam, mas seu sangue fervia. Ela queria gritar, queria quebrar tudo. R$ 5.000 não é pouco dinheiro no Brasil. Mesmo que ela tivesse, não deveria ser essa condição para a lei funcionar. Aquilo não era um comércio, não era uma feira, era uma delegacia de polícia. E o que doía não era só o pedido do dinheiro, mas a forma como Souza falou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se todo brasileiro já devesse saber que tem que pagar o arrego antes da lei se mover. Naquele momento, Tatiana sentiu que não apenas seu bem fora roubado, mas sua dignidade estava sendo pisada. Ela chegou como vítima, mas foi tratada como otária. Foi forçada a escolher, pagar a propina ou ser esquecida. E foi aqui que a história mudou de rumo. Pois o que Souza não percebeu foi que aquela frase foi o gatilho. Aquela frase acendeu um fogo no peito de Tatiana, um fogo que não se apagaria antes de queimar tudo. Não demorou para Tatiana reagir. Assim que as palavras 5.000 pro café saíram da boca de Souza, ela levantou-se num salto.
O corpo tremia de raiva. A voz saiu aguda, cheia de uma explosão emocional que não podia mais ser contida. Isso aqui é uma delegacia ou um balcão de extorsão? Eu sou vítima de um crime, não sou caixa eletrônico de corrupto, gritou ela a plenos pulmões. A frase saiu sem filtro, sem medo. Ela não era mais apenas uma cidadã pedindo justiça. Ela era a voz da revolta de um povo que vive sendo silenciado. O ambiente ficou subitamente silencioso. O zumbido do ar-condicionado velho parecia o único som. Alguns policiais que antes estavam ocupados com papéis e o café da tarde começaram a virar. Alguns olharam para Tatiana com cara de choque. Outros cochichavam, outros fingiam não ouvir. Mas todos sabiam que aquela não era uma conversa comum. Era uma explosão. E essa explosão fez com que todos os olhos se voltassem para um ponto, uma mulher jovem que se recusava a baixar a cabeça. Souza levantou o olhar da cadeira. Os olhos se estreitaram. Ele não estava acostumado a ser confrontado por um cidadão, muito menos aos gritos na frente de todos. Para ele, aquela delegacia era seu feudo. E agora, uma mulher civil estava ali, desafiando. O rosto de Souza começou a endurecer, o maxilar travou. Mas Tatiana não recuou, os olhos continuavam fixos, a respiração acelerada e as mãos fechadas em punho ao lado do corpo. Ela veio para ser atendida, não humilhada. O que aconteceu ali não foi apenas raiva pelos R$ 5.000, não foi só protesto contra a burocracia. Foi o acúmulo. Tatiana estava despejando todo o asco, a decepção e a humilhação que o povo brasileiro engole a seco todos os dias. E naquele dia, naquela sala, Tatiana traçou um limite. Ela não ia mais ficar calada. Ela desafiou, e esse desafio custaria caro. O grito de Tatiana não apenas sacudiu a sala, mas tocou no ponto mais sensível de Souza, seu ego machista. Num instante, o rosto de Souza ficou vermelho, não de vergonha, mas de fúria. Ele se sentiu desrespeitado, sentiu sua autoridade sendo pisada na frente dos colegas. E para um homem como Souza, acostumado a controlar o espaço com carteiradas e intimidação, ser desafiado por uma mulher em público era uma ofensa capital que ele não deixaria passar. Souza levantou-se lentamente da cadeira. Seus movimentos eram lentos, mas tensos. O pescoço rígido, o punho direito fechando. Ele olhou diretamente para Tatiana com o olhar de um predador que teve seu território invadido. Caminhou devagar até a frente do balcão, as botas pesadas batendo no chão, aumentando a pressão numa sala que ficou mortalmente silenciosa. Todos sentiam que algo ruim ia acontecer. Para Souza, aquilo não era mais sobre o roubo da moto. Não era sobre procedimento ou propina. Era sobre ego, sobre o poder ferido. Ele sentiu que precisava restaurar o respeito naquela sala. E o jeito dele não era com diálogo, não era com argumento, era com violência. Porque para tipos como Souza só uma coisa importa: mostrar quem manda e quem deve obedecer. Em sua mente vingativa, ele não via mais Tatiana como uma cidadã exigindo direitos. Via apenas uma ameaça à sua honra pessoal. Uma ameaça à imagem da instituição que ele mantinha não com honestidade, mas com medo. E essa ameaça para ele tinha que ser parada agora, com as próprias mãos. Sem uma palavra, sem aviso, sem sinal, Souza desferiu um soco direto com a mão direita no rosto de Tatiana. O golpe acertou em cheio no meio do rosto. Duro, brutal e covarde. O som do impacto de osso contra carne ecoou pela delegacia, silenciando tudo. Tatiana foi arremessada um passo para trás. Seu corpo cambaleou e instantaneamente, seu nariz quebrou, o sangue vivo começou a jorrar. O chão de cerâmica branca, antes frio, agora manchado de gotas vermelhas, tornou-se testemunha da covardia em plena luz do dia. Tatiana segurou o rosto. Os olhos arregalados pela dor lancinante que irradiava do nariz para toda a cabeça. A respiração falhava e o sangue enchia suas mãos. Mas não foi só a dor física que bateu, sua alma estava em choque. Ela não imaginava que dentro de uma delegacia, o lugar que deveria proteger o cidadão, seu corpo seria alvo da fúria de um agente do Estado.
Imediatamente a sala foi tomada por um clima de terror. Ninguém se moveu, ninguém ousou falar. Todos apenas assistiam. Souza continuou parado. Peito estufado, respiração pesada. Parecia satisfeito com o ato bárbaro. Ele não se arrependia. Não temia. Sentia que tinha colocado ordem na casa. Mais que isso, queria passar um recado: quem ousar enfrentar será esmagado. Por trás daquela farda não havia lei. Havia apenas força bruta. Tatiana ainda estava de pé, embora trêmula. Seus olhos agora estavam vermelhos não só de sangue, mas da brasa de um ódio que começava a acender. Ela ainda não tinha caído. Ainda não tinha perdido. Mas naquele dia ela percebeu uma coisa: a justiça não viria de homens como Souza. E se a lei não pode ser aplicada pelas autoridades, haveria um momento em que a verdade seria tomada de volta de uma forma que eles jamais esperariam. Antes que Tatiana pudesse recuperar o fôlego, Souza atacou novamente. Desta vez mais cruel, mais selvagem, descontrolado. Com uma mão áspera, agarrou o cabelo de Tatiana por trás, forçando a cabeça dela para cima. Um grito abafado escapou de Tatiana, mas não houve tempo de defesa. Em segundos, com força total, Souza bateu a cabeça de Tatiana contra a parede dura atrás dela. O som da batida cortou o silêncio, seco e brutal. O sangue espirrou da boca e do nariz de Tatiana, sujando a parede e o chão ao mesmo tempo. Seu corpo não aguentou mais ficar de pé. Ela desabou no chão, caída de lado. O corpo tremia, a respiração travada. O mundo ao redor escurecia. A dor tomava conta de todo o crânio. Mas o que mais feria era a humilhação: ser espancada, arremessada e tratada como lixo no lugar que deveria ser seu refúgio. Havia testemunhas, mas ninguém se mexeu. Alguns policiais na sala apenas olharam de relance e voltaram a baixar a cabeça para seus papéis ou computadores, fingindo estar ocupados. Ninguém tentou parar, ninguém levantou para defender. O corporativismo falava mais alto. Eles ficaram quietos não porque não sabiam, mas porque estavam acostumados. Acostumados a ver a verdade ser derrotada pelo abuso de poder. Tatiana não tinha mais voz. Mas em seus olhos que começavam a embaçar, em seu corpo sacudido pela respiração curta, guardava-se algo que a dor não podia apagar: determinação. Hoje ela foi destruída. Mas ela sabia que eles acenderam o fogo errado. E quando esse fogo queimasse por completo, nenhum deles estaria pronto para o que viria. Porque a vingança de quem foi humilhado nunca vem com aviso prévio. Tatiana continuava estirada no chão frio. O corpo tremia, o sangue pingava. Mas nenhuma mão se estendeu para ajudar. O que Souza fez foi apenas pegar um lenço de papel da mesa e limpar a mão direita. Como se o que tivesse acabado de fazer fosse um trabalho sujo qualquer. Ele sentou-se novamente em sua cadeira, calmo, relaxado, sem um pingo de culpa. Com voz fria e cheia de desprezo, Souza disse: fazer baderna na minha delegacia. É isso que dá. A frase foi jogada no ar com leveza. Como se tivesse acabado de enxotar um cachorro de rua que incomodava. Não havia medo de punição. Porque ele sabia que naquele lugar, a corregedoria raramente alcançava quem vestia a farda. Enquanto isso, Tatiana se movia fracamente. Tentava apoiar o corpo quase sem forças. A visão turva por sangue e lágrimas. Mas ela estava consciente. Ouviu tudo. Sentiu cada segundo daquela humilhação. E o mais doloroso não foram os socos, mas a realidade de que, numa sala cheia de agentes da lei, ninguém estava do lado da justiça. Todos escolheram o silêncio, escolheram a cumplicidade. Finalmente Souza levantou-se mais uma vez. Não para ajudar, mas para chutar o corpo de Tatiana que ainda estava no chão. O chute a empurrou para perto da saída. Jogada como entulho. Sem piedade, sem humanidade. Tatiana foi deixada ali, trêmula, sangrando e sozinha. Mas eles esqueceram de um detalhe. Uma vítima que é deixada para cair se levanta de um jeito imprevisível. E essa volta por cima viria mais rápido do que imaginavam.
O que Souza e os outros policiais não perceberam é que a brutalidade que achavam que podiam esconder entre quatro paredes não estava totalmente oculta. Do outro lado da rua, de uma janela aberta no segundo andar de um sobrado, um vizinho filmava tudo discretamente. O celular tremia na mão, capturando os segundos em que Souza socava, batia e chutava uma mulher indefesa. O vídeo tinha apenas 45 segundos. Mas foi o suficiente para incendiar a internet. Naquela noite, o vídeo foi postado nas redes sociais por um perfil anônimo. Bastaram algumas horas para viralizar no país inteiro. As imagens de Tatiana coberta de sangue, o som da cabeça batendo na parede e as palavras grosseiras de Souza se espalharam em milhares de grupos de WhatsApp, no Twitter e no TikTok. Os internautas reagiram com fúria. Hashtags como Justiça por Tatiana e Polícia Covarde chegaram aos trending topics. O povo começou a cobrar, condenando a violência e exigindo justiça. No entanto, no meio dessa onda de revolta digital, a corporação policial escolheu o silêncio. Nenhuma nota oficial, nenhuma coletiva de imprensa. Apenas aquele silêncio que aumenta a indignação. A omissão da instituição foi combustível para a raiva dos brasileiros que sentiram que o Estado não estava protegendo o povo, mas acobertando seus próprios criminosos. Enquanto isso, Tatiana se recuperava. Mas ela sabia de uma coisa: aquele vídeo mudou a direção do vento. A verdade que foi pisada agora estava exposta para milhões. E agora todos os olhos estavam voltados para a delegacia onde ela foi espancada. O universo começou a se mover. Tatiana não estava mais sozinha. E esse foi o início da grande onda que abalaria o sistema que eles achavam intocável. Na manhã seguinte, o sol mal tinha subido quando a poeira da rua de terra batida começou a levantar ao longe. O som do motor diesel pesado fez o chão vibrar. Moradores do bairro que iam para o trabalho pararam para olhar. Do final da rua principal, uma cena surreal surgiu. Uma enorme retroescavadeira amarela avançava lenta, mas decidida direto para a delegacia. A máquina não estava ali para uma obra da prefeitura. Ela trazia uma mensagem, trazia a fúria. E o mais impressionante, na cabine de comando da máquina estava ela. Tatiana. A figura que ontem era apenas uma vítima, agora se transformava no símbolo da resistência bruta. O rosto ainda inchado, o olho roxo, curativos no nariz, mas os olhos brilhavam com um fogo que não se apaga. Aquele fogo não era só vingança, era a revolta que ficou enterrada por anos num sistema podre. Hoje, o choro de Tatiana mudou. Não era mais soluço de dor, era o grito de guerra pronto para derrubar o muro da opressão. Tatiana estava firme, o corpo tremia não de medo, mas da adrenalina explodindo no peito. As mãos seguravam firmes as alavancas de controle e de seus lábios saiu um grito que ecoou pelo bairro: saiam da frente. Ninguém me impede hoje. A voz dela reverberou. Os vizinhos começaram a se aglomerar nas calçadas, filmando com celulares. Não sabiam se era coragem ou loucura. Mas uma coisa era clara: Tatiana não veio para conversar. Ela veio para cobrar. A delegacia estava logo à frente. O prédio de alvenaria pintado com as cores do Estado, parecendo tranquilo, como se nunca tivesse sido palco de uma atrocidade. Mas Tatiana não via tijolos ou telhas. Ela via o símbolo da arrogância. Via o palco onde foi humilhada. E agora ela chegava com a máquina capaz de nivelar tudo. Se a lei não serve ao povo, o prédio da lei merece cair. Não com revólver, não com bomba, mas com a força bruta nascida da ferida mais profunda. Com as mãos firmes nos controles, Tatiana respirou fundo e travou o maxilar. Então, no movimento decidido, acionou o braço hidráulico da escavadeira para frente. A pá de metal gigante balançou pesada e atingiu o portão de ferro da delegacia com força total. O som de metal sendo rasgado foi ensurdecedor. O portão, que sempre esteve fechado para o povo, foi arrancado das dobradiças instantaneamente. Poeira e pedaços de ferro voaram. Os policiais que estavam dentro do pátio saíram correndo em pânico total. Alguns ainda seguravam copos de café que caíram no chão. Outros corriam desengonçados, ajeitando o cinto.
gritavam confusos uns para os outros. Eles não entendiam. Não esperavam aquilo. Não era um protesto com cartazes. Era uma declaração de guerra física batendo na porta deles. Tatiana continuou no comando implacável. O rosto coberto de poeira, o olhar fixo. Ela olhava lá de cima para os homens fardados que ontem a deixaram sangrar no chão. Agora eles corriam como baratas, fugindo do impacto de uma coragem que julgavam impossível. Tatiana não disse mais nada. A ação falava por si. Cada estrondo de metal retorcido era uma frase que não lhe deixaram dizer ontem. Aquele portão que separava a autoridade da plebe foi derrubado. Dali Tatiana não parou. Ela não foi lá só para dar um susto. Ela foi para arrancar a raiz da humilhação. Com o olhar focado através do vidro da cabine, puxou a alavanca novamente. O braço de aço da máquina girou e mirou a parede da fachada da delegacia. Um golpe seco. O prédio estremeceu. Vidros das janelas estouraram, chovendo estilhaços no chão. A parede da frente cedeu, desmoronando numa nuvem de pó e reboco que cobriu o ar da manhã. O telhado começou a inclinar, telhas deslizaram e caíram, vigas de madeira estalaram. Gritos vinham de dentro. Mas nada parava a destruição. A recepção onde Tatiana foi espancada, onde seu rosto encontrou o chão, agora era triturada pelos dentes de aço da escavadeira. Não havia mais balcão de atendimento. Não havia mais cadeiras de espera. O que restava era entulho e uma nuvem de poeira subindo aos céus, cobrindo a arrogância que acabará de desabar. Lá de dentro, os últimos policiais saíam pelos fundos ou pelas laterais, tossindo e cobrindo a cabeça. Ninguém ousou chegar perto da máquina. Mesmo aqueles armados paralisaram diante da cena. A autoridade deles foi dissolvida não por tiros, mas por uma mulher operária que eles pisaram. Tijolo por tijolo, a fachada da delegacia, símbolo daquele poder local, virou ruína. E lá de cima Tatiana parou a máquina. O silêncio voltou pesado apenas com o som do motor em marcha lenta e da poeira baixando. Ela não sorriu. Não comemorou. Apenas olhou para os escombros com olhos feridos, mas vitoriosos. Porque naquele dia ela resgatou sua dignidade de um jeito que eles nunca esqueceriam. Quando a poeira assentou, uma pergunta ficou no ar: onde está o Souza? A multidão que assistia começou a sussurrar. Todos os policiais pareciam ter escapado. Mas Souza, o autor da barbárie, não foi visto. O rosto prepotente que ontem agrediu Tatiana sumiu. Especulações começaram. Uns diziam que ele fugiu pelos fundos assim que ouviu o barulho da máquina. Outros diziam que ele ficou preso nos escombros da recepção, paralisado pelo medo ou pela descrença. As pessoas tentavam espiar entre as ruínas, mas só viam concreto quebrado e ferros retorcidos. No entanto, o fato era inegável: a delegacia estava no chão. Se Souza estava vivo, estava escondido em algum buraco, sentindo um medo que nunca sentiu antes. E se não escapou, foi soterrado junto com o ego e o poder que usava para oprimir. Tatiana não procurou por ele. Não gritou o nome dele. O destino já estava agindo. Se ele estava sob as pedras ou correndo como um covarde, não importava mais. A justiça foi feita pelas próprias mãos. A notícia da destruição da delegacia por uma mulher numa retroescavadeira correu o Brasil mais rápido que a pólvora. Os telejornais nacionais interromperam a programação. Manchetes gritavam: mulher agredida por PM destrói delegacia com trator no Rio, vingança ou crime? O caso Tatiana, delegacia vai ao chão, a fúria de uma cidadã. O Brasil parou. A sociedade se dividiu. Uma parte chamava Tatiana de símbolo da resistência contra a violência policial e a corrupção. Diziam que num país onde a justiça falha, o que ela fez foi um ato de desespero legítimo. Mas outros a chamavam de criminosa, anarquista, dizendo que não se pode combater o crime cometendo outro. A internet virou um campo de batalha. Mas a polícia? A polícia continuou calada. Sem saber como explicar que uma delegacia caiu porque um inspetor espancou uma mulher por R$5.000.
O silêncio das autoridades só fez crescer o apoio a Tatiana. O povo sabia, se eles falassem, teriam que admitir a podridão. Acima de toda a polêmica, uma verdade ficou: Tatiana deixou de ser vítima. Ela não era mais a mulher pobre que apanhou calada. Ela foi a faísca que explodiu o barril de pólvora da indignação brasileira. O que ela fez foi extremo. Mas foi esse extremo que escancarou a sujeira que todos fingiam não ver. Tatiana mudou a cara da resistência. Do silêncio para a coragem.